Fala galera, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar aqui no canal sobre o famigerado estudo de demografia médica da USP que eles publicam e saiu de 2025, ontem, dia 30 de abril. É um documento bem extenso, confesso, ele teve cerca de 448 páginas e eu li e compilei os melhores dados, os dados mais relevantes e trouxe aqui pra vocês, pra gente poder debater um pouquinho e talvez entender qual é o contexto atual da medicina e também entender quais são as projeções até mesmo para 2035, como você deve ter visto no vídeo. Bom, então a gente vai falar aqui de alguns assuntos. Como é um vídeo que tem muitos dados e números difíceis, eu vou ter minha colinha aqui para me orientar, então eu vou estar com o meu papel e eu vou tentar orientar vocês com relação ao que eu vou falar durante esse vídeo e talvez você consiga até mesmo pular para as partes que você achar mais interessante. Beleza? Bom, então eu vou começar hoje abordando a linha do tempo e o número de médicos. Como que esse número foi aumentando? A gente sabe que temos cada vez mais médicos no mercado, mas até que ponto isso é significativo? Bom, essa é a primeira parte do vídeo. Depois eu vou falar um pouco da concentração geográfica desses médicos. Aonde é que esses médicos estão concentrados? É mais no Sudeste, é mais no Nordeste, é mais no Norte? E vou também trazer os números relacionados a essa concentração geográfica. Por fim, gênero e medicina. Já adianto que as mulheres estão ocupando um espaço cada vez mais prevalente na medicina. A abertura de novos cursos, será que isso acompanhou as vagas de residência médica? Vou trazer os dados com relação a isso também. Por fim, os especialistas versus generalistas. Como que está a concentração do total de médicos que temos hoje? Quantos são especialistas, quantos são generalistas? Como esse dado tem se consolidado na medicina atual. Por fim, as especialidades que mais estão crescendo em população. Então, será que a cardiologia é hoje a especialidade que mais tem crescido? Ou será que é a GO? Ou será que é a medicina do trabalho, a patologia? Vou trazer esse ponto e trazer quais são, em números e porcentagens, as especialidades que mais estão crescendo e aquelas que talvez até mesmo estão decaindo o número de profissionais. Por fim, a remuneração, talvez um dos tópicos mais importantes desse vídeo para você que está assistindo, como tem sido a evolução da remuneração do médico no Brasil conforme o tempo passa. A projeção para 2035, quantos médicos teremos, remuneração, concentração geográfica e por fim algumas possibilidades que o estudo permite que você descubra. Eu não vou trazer todas elas aqui hoje, mas é só um comentário final de coisas que você pode descobrir caso você queira abrir esse estudo. Então, para a gente começar o vídeo, primeiramente destacar que eu não estou retirando esses dados da minha cabeça ou de alguma pesquisa que talvez não tenha tanta consolidação e respeito assim pelos métodos adequados de pesquisa, mas eu estou falando do estudo de demografia médica de 2025 da Faculdade de Medicina da USP, talvez a instituição mais renomada e respeitada atualmente no contexto médico do Brasil. Então, bom, vamos lá. Primeiramente, então, falando da explosão no número de médicos, eu acho que é muito interessante trazer aqui que em 1980 a gente tinha 113 mil médicos para 121 milhões de habitantes. Então, ok, 113 mil médicos para 121 milhões de habitantes. Até que em 2000 a gente já chegou a 200 mil médicos. Em 20 anos aí tivemos quase o dobro do número de médicos do que tínhamos em 1980. E em 2020, também 20 anos depois, tivemos um pouco mais que o dobro do aumento. A gente tem 480 mil médicos. Ok, temos aí que a cada 20 anos temos duplicado o número de médicos. Até que a gente chega que de 2020 tínhamos 480 mil médicos, em 2024 a gente chega em 600 mil médicos. Isso para uma proporção de 212 milhões de habitantes. Então eu vou colocar a imagem aqui na tela agora para ficar um pouco mais ilustrativo, mas a gente teve um crescimento de 400% no número de médicos, em detrimento a um crescimento populacional que foi apenas de 75%. Então eu acho que essa imagem ela ilustra bem o quanto que, nesse caso, o número de médicos está aumentando e não é proporcional ao aumento populacional. Bom, mas Léo, e as aposentadorias? Os cancelamentos de registro, até mesmo a morte de alguns profissionais que pode vir a acontecer devido à idade ou fatores externos? Bom, é o que traz essa próxima imagem. Ela é um pouco longa, eu acho que vai ficar difícil de enxergar, mas o que eu já trago o destaque é para o saldo final, que é a última coluna, beleza? A última coluna da direita. É onde a gente olha o saldo. É a quantidade de... a entrada menos a saída, né? Então, se em 2000 a gente tinha o número de 9.318 entradas, então novos profissionais, versus a saída de profissionais em 518, a gente teve esse saldo de 8.800, que é essa primeira linha da nossa tabela.
Então eu destaco o quanto esse saldo ele tem sido positivo, no caso do número de médicos terem crescido a cada tempo que passa. Então a saída dos médicos não acompanha a entrada, isso é um fato exemplificado numericamente aí para vocês. Bom, passando um pouco agora para a questão da concentração geográfica desses médicos, a gente já espera, a gente já imagina que no sul e no sudeste é onde está concentrada a maior parte dos médicos. Isso mais por um conceito de senso comum, assim, pelo menos aqui na UFMS, que é onde eu estudo, a gente já tem mais ou menos esse conhecimento entre os meus amigos, que são regiões onde a concentração de médicos hoje ela é maior. Não vamos entrar nesse mérito. Bom, e essa tabela que eu estou colocando na tela nesse momento, ela exemplifica muito bem essa concentração. De forma que, antes de entrar nos estados, então vou colocar aqui na região norte. Tem a região norte e embaixo tem Rondônia, Acre e Amazonas. Beleza. Olhe na primeira linha da região norte, a última coluna também da direita. Ali a gente tem o número de razão. Essa tabela ela mostra nada mais, nada menos do que médicos e a razão de médicos a cada 100 mil habitantes, segundo cada entidade federativa. Então a gente percebe que no norte a gente tem essa razão de 1,70, no nordeste de 2,21. Trouxe a tabela completa para caso você queira ver por estado também. E vou colocar agora com relação à região sudeste, sul e centro-oeste. A gente tem que 3,77 na região sudeste, lembrando que é médicos por razão de 100 mil habitantes. Região sul 3,31 e região centro-oeste 3,44. No documento completo você consegue encontrar também quais são as principais cidades dentro de cada estado e qual é a concentração de médicos dentro daquela cidade. Talvez te agrade com base na cidade que você quer morar, na instituição que você quer prestar residência. E outro dado muito interessante que esse estudo nos trouxe foi relacionado à concentração dentro dos estados. E eu não digo relacionado à cidade, mas em relação às capitais versus interior. Foi nítido o quanto que dentro das capitais a proporção de médicos por habitante é muito maior do que no interior. Mas reforçou um senso comum de que a gente já tem, aquela ideia muito antiga de que se você quer ganhar dinheiro na medicina, se você quer ter mais oportunidades dentro da medicina, você deve ir para o interior. Entra em algumas questões de, poxa, por que será que as pessoas preferem as capitais em detrimento ao interior? Será que é talvez por algum projeto de remuneração um pouco mais sólido? Ou será que é simplesmente pelas oportunidades que a capital traz de infraestrutura, oportunidades até mesmo de lazer, enfim? Então vamos agora para os dados que eu prometi para vocês de feminização da medicina. A gente tinha que em 2009, 40% da população dos médicos eram de mulheres. Até que em 2024, a gente conseguiu alcançar quase praticamente um equilíbrio. De forma que 49,3% da população total de médicos é ocupada pela população feminina. Porém, no que tange aos títulos de especialista, os homens eles são maioria em 35 das 55 especialidades. Vou tentar adiantar agora um pouquinho do que a gente vai abordar no último tópico desse vídeo, que é relacionado à projeção até o ano de 2035 dos médicos. É que as mulheres serão 56%. Então 56% em 2035 é a expectativa de que as mulheres ocupem a maioria dos cargos médicos. Então esse que é o processo que eu chamei de feminização da medicina. É até abordado esse termo também no próprio documento da Faculdade de Medicina da USP. Vamos falar agora de um tema um pouco polêmico, que são os cursos de medicina e a abertura dos novos cursos de medicina, a evolução no número de vagas, enfim. Trouxe aqui esse número principal aqui, essa tabela traz os cursos e vagas em institutos de medicina dividido em faculdade pública e privada. A gente tem então 120 cursos atualmente no Brasil que são de natureza pública e 322 que são de natureza privada. A gente tem que as vagas hoje no Brasil, a gente tem 48.491 vagas de medicina sendo ocupadas por futuros médicos aí hoje no Brasil. Essa nova tabela, ela traz pra gente que em 2004 a gente tinha 143 cursos, em detrimento a hoje, em 2024, com 448. Então, esse próprio gráfico, ele traz essa linha de crescimento que é um pouco assustadora. E quando a gente olha para o número de vagas abertas, a gente percebe que a situação fica um pouquinho mais séria. Vamos dar uma olhada? Bom, em 2004 tínhamos 13.820. E agora, em 2024, temos 48.491. Então eu imagino que, da mesma forma que eu, você também tenha se assustado um pouquinho com o número de vagas em detrimento ao que era anteriormente. Mas e com relação às residências? Bom, esse gráfico aqui ele é perfeito, ele ilustra exatamente o quanto o número de vagas em cursos de medicina cresceu
e o quanto o número de vagas em residências médicas cresceu. Acho que eu não preciso dizer muita coisa, né? A diferença nas cores aí exibe muito bem o quanto que hoje, para você fazer residência médica, já é difícil. Mas a partir de agora e dos próximos anos, em que o número de médicos generalistas formados vai ser cada vez maior e as vagas de residência não estão crescendo proporcionalmente, a dificuldade, o grau de concorrência, com certeza vai aumentar. Bom, especialização médica. Acho que, mudando um pouquinho o panorama da nossa conversa, a gente vai entender que em 2024, 59% do total de médicos são especialistas. Então, 353 mil médicos hoje são especialistas. E em relação a 244 mil são generalistas. Então a gente tem aí essa relação de 59% de especialistas para 41% de generalistas. E 30% desses médicos, desses 353, que são especialistas em alguma área, eles têm mais de um título de especialidade. Então, às vezes a gente tem essa falsa sensação de que, poxa, são muitos especialistas, mas isso é a quantidade de títulos. Então, por isso que é interessante a gente saber que, às vezes, um profissional ele atende em mais de uma área. O mesmo médico, então, ele pode aparecer em várias estatísticas de especialidade, e a gente tem que apenas 36 mil médicos são subespecialistas. Então, quando a gente fala da especialidade, por exemplo, cardiologia pediátrica, em que o estudante faz medicina, depois faz pediatria e vai para cardiologia pediátrica, ou ele faz clínica médica, cardiologia e depois cardiologia pediátrica, essa questão da subespecialidade, ela faz com que existam apenas 36 mil médicos subespecialistas no Brasil. Beleza. Com relação às especialidades, quais estão crescendo e qual é a especialidade que está em queda? Já adianto a você que todas as especialidades cresceram, com exceção de patologia médica. Seja por motivos relacionados a salário, por motivos de vagas oferecidas, bom, fica a critério como você quiser interpretar essa diminuição, mas realmente a gente vê que a patologia clínica / medicina laboratorial, ela diminuiu, apresentou um declínio com relação ao número de profissionais. O restante, todos cresceram. Eu vou colocar agora esse gráfico para vocês poderem entender quais foram as áreas que mais cresceram em relação ao número de profissionais. A gente tem o top 3 ali, com medicina legal e perícia médica, que teve um crescimento de 600%. De 2011 a gente tinha 267 profissionais e hoje a gente tem 1.868. A medicina de família e comunidade, que traz um aspecto muito legal, no contexto de que, às vezes, a medicina de família e comunidade é a especialidade com maior resolutividade dentro do nosso sistema de saúde. Então, quando a gente percebe que em 2011 tínhamos 2.400 profissionais e hoje, em 2024, temos 15.500, a gente sabe que isso, para o sistema público de saúde, é extremamente importante. A cirurgia de mão, a clínica médica, a endoscopia, a medicina de tráfego também foram especialidades que cresceram e a gente percebe que esse aumento é sempre, dentro de todos os itens dessa lista, é sempre acima de 200%. Então, assim, temos muitas especialidades com um crescimento bastante significativo. O que, de um lado, traz a ideia de que talvez esses especialistas vão ser menos remunerados ou, de alguma forma, vão ter mais concorrência no mercado de trabalho, mas do ponto de vista da saúde pública, a gente percebe que os pacientes vão passar a ter mais acesso a esse tipo de especialidade, como a cirurgia de mão, a endoscopia, a medicina do tráfego, geriatria, enfim. Mas vamos agora a um tópico que talvez seja o mais polêmico e mais aguardado desse vídeo, que é a remuneração. E de imediato eu já vou trazer um recorte de um gráfico que eu vou mostrar novamente, mas é as profissões com maior remuneração no Brasil. Vamos contextualizar quem são as pessoas que mais ganham dinheiro hoje? A gente tem o titular de cartório com uma renda média mensal de 160 mil reais, mais ou menos, o que assim é absurdo. E a gente tem aí o membro do Poder Judiciário, o membro do Poder do Ministério Público, o diplomata, o defensor público e o consultor jurídico e o médico, que ocupa ali uma média de R$ 36.800, divididos ali em todas as entidades federativas. Quando a gente pega para um outro recorte dessa tabela, vou colocar na verdade a tabela toda aqui e eu peço para que você direcione o seu olhar lá para o topo dela, lá para o canto esquerdo. Vamos olhar para a renda mensal dos médicos em 2012, era de R$ 39.700 mais ou menos. Em 2022, essa média, mesmo considerando inflação e todos os fatores, a gente tem que essa média mensal ela diminuiu para R$ 36.800.
Isso se deve àquela questão que a gente já falou, do aumento do número de médicos e de uma questão de mercado básica, que é a lei de oferta e procura, de demanda, enfim. Mas olhando agora para esse gráfico no geral, a gente percebe que nos estados, por exemplo, em Roraima, a gente tem que a renda mensal é de 50 mil. Em detrimento ao Maranhão, onde a gente tem uma renda mensal de 30 mil. Então, a concentração geográfica dos médicos, que foi acho que um do segundo ou terceiro tópico que a gente conversou nesse vídeo hoje, ela vai ser muito importante no contexto de remuneração, até novamente por essa questão de demanda, oferta e procura. Mas vamos olhar agora, a gente falou com as profissões que têm uma elevada remuneração em comparação com o médico. Vamos olhar agora para outras profissões que talvez são muito conhecidas também e ver as rendas médias comparadas para que a gente possa ter uma noção. Então vamos lá. O engenheiro e o arquiteto, o advogado, o odontólogo, o enfermeiro e o fonoaudiólogo. Olhando para a coluna da direita ali, a última coluna, a gente percebe que o engenheiro ele tem 27 mil de renda, o advogado 20 mil, o odontólogo 12 mil, o enfermeiro 8 mil e o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, uma renda média de R$ 7.300. Isso, novamente, deve ser lembrado que depende muito da concentração geográfica. Então, da mesma forma que no médico essa relação é diferente de acordo com a região, com certeza eu garanto para você que se tivesse um dado da faculdade de Direito da USP fazendo sobre a relação do direito, essa concentração de renda também seria diferente de acordo com a região. Bom, trazendo agora um outro dado, para caso você queira saber exatamente no estado que você deseja morar, qual é a renda mensal do médico, fica esse dado aqui para você, essa tabelinha, um pouco mais difícil de ver, imagino eu, por conta do tamanho dela, mas que você possa dar um pause aí e dar uma olhadinha. Deu pause, avaliou o estado que você quer. Vamos para as projeções que eu prometi com relação ao ano de 2035. Essa tabela, ela é uma das tabelas mais importantes desse vídeo, esse gráfico na verdade. Ele traz que a partir do ano de 2035, a gente tem uma projeção de que mais de 1 milhão de médicos serão ativos no mercado. Isso considerando aquele balanço de entrada, de saída. Então, por conta desse motivo, foi o que originou o título desse vídeo. A medicina, você ainda escolheria ela, sabendo disso? E eu não quero que de forma nenhuma vocês me interpretem mal, no sentido de, poxa, o Léo tá falando que o médico ganha mal, ou que outras profissões ganham melhor. Não, jamais. O único ponto é, a medicina hoje, se você quer, por exemplo, fazer neurocirurgia, você se forma 6 anos de medicina, vamos colocar que você demora 1 para passar na residência, então 7 anos, e mais 4 ou 5 de neurocirurgia, dependendo do programa que você faz. Então a gente está falando de 10, 11, talvez 12 anos de formação. Você continuaria estudando medicina de acordo com esses números? Esse é o único questionamento que eu quero trazer, e com certeza existem inúmeras outras profissões que poderiam ter um salário muito mais valorizado, muito melhor remunerado, mas o questionamento desse vídeo não é em relação às outras profissões, e sim apenas esse questionamento se você continuaria fazendo. E bom, levando em conta essa projeção para 2035, algumas informações que eu imagino que vocês possam querer saber também, e que nesse documento ele disponibiliza, mas que ficaria um vídeo muito longo, é com relação ao estado e à especialidade. Então aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo do Paraná, em que você pode ter noção mais ou menos das cidades principais, da distribuição, do relação à renda mensal, e também a especialidade. No caso aqui exemplifiquei de novo com a cardiologia, onde você consegue ver a concentração por entidade federativa nas principais cidades, renda média. Eu espero que esse vídeo ele tenha te trazido algum insight valioso, algum feedback com relação ao futuro que você vai enfrentar e à atualidade que você já tem enfrentado. De alguma forma, esse vídeo ele é bem diferente da proposta inicial que eu trouxe como primeiro vídeo do canal. É um vídeo que eu trouxe muito mais números e talvez um pouco menos de discussão e relatos pessoais, até porque hoje é realmente um relato, uma popularização talvez, de um documento tão grande que foi esse Demografia Médica, publicado ontem pela Faculdade de Medicina da USP, de mais de 450 páginas, que eu tentei compilar e trazer tudo pra vocês. Como vocês devem imaginar, deu um trabalhinho a mais, então novamente aqui pela segunda vez no vídeo eu vou pedir pra você deixar seu like e compartilhar com algum colega seu ou algum familiar seu que possa se interessar por esses dados e que queira conhecer a atualidade e as projeções para o futuro da medicina. Conto com você no próximo vídeo, se inscreve no canal, acompanha a gente nas redes sociais e eu espero que a gente possa construir mais essa caminhada junto. Um abraço!